Foi mantida viva por aparelhos após sofrer um AVC, até que pudesse completar a gestação. Morreu nessa madrugada o prefeito de Campo Largo, Marcelo Pupi, que foi mais uma vítima do coronavírus. Meu sonho sempre foi ser mãe, meu sonho sempre foi casar, ser mãe, construir minha família, ter os meus filhos, um menino e uma menina. E essa sempre foi a Vanessa. Sempre fui eu assim, desse jeito. O médico intensivista é um médico que fica dentro de uma UTI, né, cuidando casos graves, casos críticos, tratando intercorrências, pós-operatórios, situações de risco à vida, né? É o médico que fica num ambiente mais, um quadro mais crítico mesmo. Né? A Franquiele, ela casou assim bem cedo, já com 15 anos e o sonho dela era ser mãe. Ela tinha um sonho muito grande de ser mãe, né? Igual eu. Eu estou aqui desde 2005, entrei nessa instituição como supervisora noturna, porque a gente na enfermagem tem que amar o que faz. Porque se a gente não ama o que faz, as coisas não funcionam como tem que funcionar. No meu coração eu sempre quis ter um casal, um menino e uma menina. E assim foi. Guilherme nasceu, 6 anos depois Isabelle nasceu. E para mim a minha família estava completa desse jeito. Ela veio para mim depois de 12 anos de casada. Então eu tinha muito sonho de ser mãe e não conseguia. E de repente Deus me abençoou, né, com ela. E me deu o privilégio de viver com ela, de aprender a ser mãe, né? Como médico intensivista, né, ao longo dos anos, eu aprendi a tratar pacientes graves, a enfrentar situações críticas, a conviver com a dor dos pacientes, com a angústia dos familiares, com a luta constante pela vida, mas sempre do outro lado, né, no lado do profissional. Mal imaginaria eu que um dia isso iria mudar e eu ia sentir essa mesma sensação, mas do lado do paciente. Lá atrás, esse hospital foi concebido, né, de uma forma, né, onde, né, pudesse ter uma relevância para a sociedade. As pessoas até me perguntavam, nossa, como você vai cantar no hospital e sai feliz? E de repente engravidei da Luísa. E quando eu engravidei dela, para mim foi um susto muito grande. E foi uma gravidez muito tranquila. E quando a Luísa nasceu, eu não sei explicar, mas eu entendi que a minha configuração estava perfeita naquele momento quando ela nasceu. Ter a minha família com 3 filhos. Ser capelã para mim é estar presente. Tem a ver com emprestar a capa de cuidado. É estar no lugar e junto a pessoas que precisam de uma presença, né, de um cuidado, de uma atenção, de uma escuta, que precisam ser amadas, que são amadas, mas naquele momento elas talvez se sintam sozinhas. Com o terceiro filho, eu mudei a minha visão de maternidade. Eu não sei se era Deus já me preparando para alguma coisa, mas eu sempre procurei largar tudo para estar com eles.
depois que a Luísa nasceu. Então, eu largava o serviço de casa para estar ali brincando. Eu largava tudo para poder passear. Então, eu sempre me dediquei muito a eles naquele momento, principalmente a ela, que era caçula. Então, eu sempre fui muito intensa na minha última maternidade. E eu acho que Deus talvez estava me preparando para o que eu não imaginava que aconteceria. Como estava garoando, estava pisando escorregadia. Meu carro derrapou na pista e bateu contra o guarda-reio. Mas até então estava tudo tranquilo, nada tinha acontecido de grave, ninguém tinha se machucado nem nada. E eu desci para colocar o triângulo atrás do carro, para sinalizar para os outros carros não baterem, não ocasionar outros acidentes mais graves, né? Quando eu desci do carro, veio um caminhão desgovernado e lançou meu carro contra mim. Então eu fui atropelada por um peso de um caminhão desgovernado mais o meu carro. Então imagina, eu com meu corpo sem nenhuma proteção, sendo atropelada por um peso de um caminhão desgovernado que lançou meu carro contra mim. Então nesse momento eu fui lançada para a marginal da pista e a partir de lá não lembro mais de nada. Então eu fiquei na UTI por 36 dias e mais 3 dias no quarto. Minha hospitalização foram apenas 42 dias. E o que aconteceu na cirurgia? Foi retirada parte da minha calota craniana. Então eu fiquei sem parte da cabeça também. Então essa parte aqui ficou afundada, porque eu tive que ficar sem osso por causa da pressão intracraniana. Eu costumo falar que os milagres ocorreram desde o começo, porque cada passo da minha recuperação foi um milagre. E até então eu não tinha tido nenhuma resposta. Estava só dormindo e já tinha passado a sedação das 48 horas primeiras da sedação, que era induzida a sedação, né? Já tinha passado e não acordava, não voltava. E os médicos estavam até preocupados por conta disso. Aí a Érica falou de novo: Isabelle, Thalita cumi, menina, levante-se. E eu mais uma vez, tossi e levantei o peito. A partir dali, foi o momento que elas tiveram a certeza que aquilo ali não seria para minha morte, mas sim para a glória de Deus. Então, quando assim que ela já descobriu essa gravidez, ela teve muita dor de cabeça. Então ela se queixava com muita dor de cabeça. Ela até falava: mãe, essa gravidez está tão diferente porque eu tenho tanta dor de cabeça que nem parece que eu tô grávida, parece que eu tô doente. Ela falava, sabe? Quando foi no domingo de manhã, ela não quis ir para minha casa. E almocei com a minha mãe, passei o dia lá, fui para casa à noite. E quando eu fui dormir e eu não conseguia dormir, acordei assim, não conseguia dormir, me levantei por volta da meia-noite. Me levantei e fui orar, e com ela no meu pensamento, um sentimento assim muito forte, sabe? Era uma coisa muito forte, um aperto no meu coração. Aí comecei a dormir, o telefone tocou. Era o marido dela, dizendo que ia levar a Is lá para minha casa, que ele ia levar a Fran no hospital, que ela não estava bem. E daí ela me entregou a Is. Eu falei: filho, o que você tem? Ah, com muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça, estou muito mal. E ele estava assim com um carro bem ruim, que vivia quebrando. Eu falei: mas você vai com esse carro? Ele falou: vou, acho que dá para ir. Você vai em Araucária? Vou em Araucária. Eu falei: então pega o meu carro. Aí ele falou: não, acho que esse vai. Aí ela falou assim: não, pega o da mãe, que aqui tá um fedor de gasolina. Tá um cheiro muito forte de gasolina. Enquanto ele foi tirar o carro da garagem, o marido dela foi tirar ela de dentro do carro dele, para passar pro meu, né? Quando ele tirou, ela desmaiou. E foi a última coisa que eu ouvi dela, foi quando ela falou: não, eu vou com o seu carro, que é melhor, que esse tá com muito cheiro de gasolina. Aí meu marido entrou e falou: a Fran foi pro hospital desmaiada. Eu falei: por que você não foi junto? Ele não vai saber onde levar ela, né? Ficou apavorado. Ele falou: então vamos atrás. Fizeram os exames, daí já foram buscar vaga em UTI e conseguimos vaga para UTI aqui do Hospital do Rossio. Foi algo que marcou muito, tanto como pessoa como profissional também, porque eu escutei de muitos colegas falar assim: vocês estão loucos, não vai dar certo, isso não tem como fazer. E a gente sabia que tinha tudo para não dar certo, né? Mas
Deus queria algo diferente, né? Queria mostrar o toque dele, queria mostrar o verdadeiro milagre. Meu acidente aconteceu no dia 6 de outubro de 2022, uma quinta-feira. Meus filhos estudam numa escola aqui no centro de Campo Largo, a Lighthouse. Os 3 estudavam, porém a Isabelle estudava de manhã, a minha filha do meio, e o Guilherme e a Lulu estudavam à tarde. Naquele dia, normal, acordei, fiz o café para ela, coloquei ela, e aí ela ficou comigo naquele dia limpando a casa, porque aquele dia eu fui limpar a minha casa, e eu comecei limpando minha casa, peguei o aspirador, levei pro quarto e comecei a limpar a casa, e ela sempre ficava atrás de mim o tempo inteiro, querendo me ajudar. E aí eu limpando a casa e ela atrás de mim, e chegou um momento que eu terminei de limpar o meu quarto, eu ia continuar, mas eu falei, não, filha, vamos descer, que não dá para limpar a casa com você, porque a gente não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí naquele dia, naquela hora eu desci, deixei o aspirador de pó no corredor e fui para a sala para fazer a atividade com ela da escola. E ali eu sentei com ela, fiz a atividade dela, arrumei ela para a escola, dei o almoço, arrumei o cabelo, coloquei ela na cadeirinha do carro, botei o cinto, e aí eu lembro que ela falou uma coisa engraçada e eu dei uma risada, ainda dei um beijo nela, assim, ai filha, só você. Dei um beijo, entrei dentro do carro, meu filho do meu lado, e passei na casa da minha vizinha para pegar a filha dela, porque ela ia de carona comigo também. E no meio do trajeto, eu não sei o que aconteceu, estava uma garoa muito fininha e tinha óleo na pista. E ali o meu carro, ele acabou aquaplanando e eu perdi completamente o controle dele, sabe? E aí tentei colocar ele de volta na pista, mas ele acabou estourando os pneus e capotou. E na capotagem ele bateu num poste. E o poste quebrou ao meio e ele caiu exatamente onde a Luísa estava sentada na cadeirinha. E aí eu acabei apagando no acidente porque eu bati a cabeça. E eu não me lembro de nada do acidente, sabe? Eu só fui me lembrar depois, com a Luísa no meu colo, pedindo socorro. O número de diagnósticos de câncer no Brasil cresceu quase 300%. Já de combate ao câncer, os especialistas demonstram preocupação. Uma previsão de mais de 500 mil novos casos da doença a serem diagnosticados este ano. Isso aqui é o luto. A vida está em volta, porque o luto vai pertencer à tua história. Só que vai acontecendo coisas novas e a vida vai crescendo, só que o buraco, ele não vai diminuir. Ele vai estar para sempre ali. Meu irmão e eu, a gente sempre foi tudo para minha mãe. E ela sempre dizia isso, ela gritava o amor dela pra gente, sempre. Então, ela sempre dizia que a gente era o amor da vida dela e que motivava ela pro resto. Então, o amor do trabalho dela era também resultado do amor que ela tinha pra gente, porque ela dizia que ela queria trabalhar, conquistar as coisas em prol do amor que ela tinha por nós, né? Então, às vezes ela ficava até tarde no trabalho, que ela terminava o trabalho, ela saía, ia para um treinamento, um curso, e daí ela dizia pra mim que ela estava cansada, mas que ela fazia aquilo com muito amor e que ela pensava no nosso futuro. Fazem 9 meses que eu perdi a minha irmã. E foi aqui no hospital e agora eu estou vendo o outro lado. Mudou para mim
o olhar até deste cuidado, porque eu precisei ser cuidada daí. A dor era muito grande para mim na hora que a gente soube que ela tinha falecido, mas eu tinha a minha sobrinha que estava perdendo a mãe. Eu não saberia como, o que fazer, e não soube mesmo. E só que a Cleo estava ali, a Ivânia estavam ali, sabe? O sofrimento só é cruel quando não há quem cuide. E talvez por isso o salmista vai dizer: o Senhor é meu pastor, tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. O Senhor me leva a pastos verdejantes, tu estás comigo. Preparas uma mesa perante os meus inimigos, tu estás comigo. É extraordinário perceber que o sinal da presença de Deus é curador. E por isso, nem a morte é a palavra final. China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. Coronavirus. There's confirmation the coronavirus has reached Australia. The city may have to temporarily bury bodies on public land if they run out of morgue space. Houve rumores de que havia uma pandemia mundial, né, que culminou em janeiro de 2020. Em janeiro de 2020 foi decretado uma pandemia mundial, ou seja, quando se fala pandemia, significa que tem o risco de mortalidade de 4% da população mundial. Então, nesse período, né, havia risco de que 4% da população mundial poderia ser afetada com risco de morte. No começo tem bastante medo que vai pegar, depois acho que não pega não. E a gente já estava só com Covid grave aqui nessa UTI. Daí um belo dia, fui tomar o café da manhã, café sem gosto. Acho que deu ruim. Fiz o teste de positivo, falei com o Dr. Kenji. Daí ele disse: não, você vai ter que internar. Fica aqui, por mais que você esteja se sentindo bem, né? Aí a sensação de você andar pela tua casa e talvez fosse a última vez. Daí eu fiz um carinho no cachorro e disse: puxa, será que é a última vez que eu tô indo, né? Sei lá. Daí pedi para Deus, né, para proteger, e disse: não, vou levar minha Bíblia, né? Sozinho eu não fico. No começo da pandemia eu contraí Covid durante um plantão. E no começo foi como foi no início da pandemia, os tratamentos ainda eram incertos, os medicamentos a gente não sabia se funcionavam ou não. Eu usei todos os medicamentos na ocasião e me senti bem, fiquei bem, me isolei, fiquei isolado por uma semana, relativamente bem. Mas após mais ou menos uma semana, aí eu comecei a passar mal, comecei a ter muita falta de ar, comecei a ter dificuldade para respirar e precisei ser internado. Quando eu cheguei no hospital, eu lembro que a minha saturação já deu 80%, eu já vi que a situação já não era tão boa. Então, fui colocado no oxigênio e fui internado. Mas fiquei bem nessa primeira noite. Fiquei estável, fiquei no quarto com oxigênio, mas aproximadamente 24 horas depois a situação piorou rapidamente, sabe? E eu repeti a tomografia de tórax e o comprometimento do meu pulmão chegava próximo de 85%. Então eu não estava mais conseguindo respirar, a falta de ar era cada vez maior. O desespero começou a tomar conta e precisando cada vez mais e mais de oxigênio, e então eu fui transferido para a UTI, a mesma UTI que eu trabalho, né? Aqui eu tive minha família inteira quase que pegou Covid, que foi uma época, inclusive eu, né, que fui abraçada também pela capelania como os meus familiares. Tive uma alta celebrada maravilhosa, né, onde foi celebrando a vida mesmo, né? Porque naquela época, quantos morreram? A gente não sabia o que ia acontecer. Será que é eu que vou? Será que é meu marido que vai? Será que é o meu sogro que vai? A minha sogra, o meu filho, né? Que todos nós
tivemos internados com Covid. O que ficou marcado na minha história foi a pandemia mesmo, porque a gente se deparou com a brevidade da vida, né? Apesar de que todos os dias a gente se depara, né? Eu no hospital, mas aquilo foi um choque mesmo, né? De que hoje a gente tá aqui e amanhã a gente não tá. E isso então foi uma virada de chave na minha vida como pessoa, como médica e principalmente aqui com o cuidado espiritual. A falta de ar começou a piorar muito e eu já não conseguia mais respirar. Eu, naquele momento, em silêncio, numa oração, entreguei minha vida a Jesus. E eu orei assim: Jesus, eu não estou mais aguentando. Não sei se vou resistir, não sei se estou preparado, mas nesse momento eu entrego a minha vida. Estou nas suas mãos, seja feita a sua vontade. O Covid, sem ela, não teria sido possível. Tudo, dia a dia, né? Mas o Covid, que eu considero que foi a nossa maior batalha, eu falo para as pessoas que me perguntam como se a gente tivesse ido para uma guerra no Vietnã, né? Que era todo dia o medo de levar para casa, o medo de morrer, esses leitos saíam graves e entrava outro, famílias desesperadas. E se eu não tivesse ela do meu lado, aí também não teria dado certo. A Érica, todo mundo, mas ela como eu, do lado dos médicos, ela do lado da enfermagem, deu tudo certo. À tarde seguinte, já na noite seguinte, eu estava de bruços, pronado, e eu lembro que alguém, não sei se eu pedi, ou alguém colocou um fone de ouvido colocou um fone de ouvido em mim e estava tocando uma música que era Rompendo em Fé. E a música falava assim: minhas provações não são maiores que o meu Deus, vou lutar e vencer. A partir daquele momento, eu me tranquilizei, a esperança voltou, ainda estava muito ruim, com muita falta de ar, mas aquele desespero passou. E a partir daquele momento, eu fui tendo melhora atrás de melhora. E fiquei mais alguns dias na UTI, ao todos foram 11 dias, mas aquele foi um divisor. A partir daquele momento eu só tive melhor. Então eu senti que foi a resposta de Deus às minhas orações. Na hora passou um caminhoneiro e parou o carro e viu o Guilherme no meio da rua pedindo ajuda. E o caminhoneiro só olhou para o Guilherme e falou: meu filho, teu braço vai cair. Eu saí do carro, peguei a Luísa da cadeirinha e fui para o asfalto com ele. O policial militar passou e viu a gente no meio da rua pedindo ajuda. Aí eu lembro da Luísa no meu braço, ela estava respirando, mas estava desacordada, com a cabeça bem aberta, por causa que foi onde o poste deve ter pego. E eu lembro que a gente chegou no hospital e quando eu cheguei aqui na porta do pronto-socorro, eu já comecei a gritar para que ajudasse os meus filhos, que salvasse meus filhos. Naquele momento, eles já levaram a Luísa dos meus braços e ali eu fiquei sem saber o que ia acontecer. Era mais um dia, que eu ia voltar para casa tarde para terminar de limpar minha casa. Depois ia buscar eles na escola e não aconteceu. E quando a Érica trouxe a notícia da morte da Luísa, e eu me lembro que ela segurou no meu rosto, e porque eu estava completamente desnorteada e correndo para tudo quanto é lado, o meu olho estava... E ela olhou no meu rosto e ela falou: Vanessa, Jesus está aqui, a Luísa já está com Jesus.
eu realmente senti que experimentar o cuidado, ele é descansa a alma, sabe? Com o cuidado a gente consegue descansar a alma. E nesses 3 anos eu tenho experimentado um cuidado diferente. Foi um dia que foi uma tragédia, mas ao mesmo tempo eu vivi os 2 lados, a tragédia e o milagre. Quando chegamos no hospital, já foi direcionado para cirurgia, tudo, né? Passou-se as 72 horas, o médico chamou a gente, né? E falou, veio dar os pêsames para nós. Aí eu caí de joelho e falei, não, Senhor, eu não aceito, né? Que ela se vá assim. E os bebês, né? Daí a gente já perguntou, e os bebês? Aí o médico falou, os bebês não, que a gente não considera nem feto, eles ainda são embrião. E como o cérebro dela parou, a gente dá no máximo aí de 3 a 5 dias para eles pararem também. O caso dos gêmeos foi algo inédito, foi algo que nós não tínhamos experiência, porque são casos raros que acontecem, né? Mas enfim, a moça ela estava grávida de gêmeos e teve uma morte cerebral. Chamou nós lá, me chamou e falou, olha mãe, eu não sei o que está acontecendo aqui. Então ao invés de enfraquecer e parar, está cada dia mais forte os batimentos. Ela foi mantida através dos aparelhos, mesmo sem vida, mas com vida intrauterina, ela foi mantida por um período que nós não sabíamos quanto tempo ela iria resistir, nós não tínhamos esperança no começo que fosse por muito tempo, mas isso foi evoluindo e foram 4 meses. Como uma história, né, de gestação tão separada, né, crianças sendo geradas dentro de uma UTI. E então eu senti o Espírito Santo falando comigo, por que não? Por que eles não vão ter? E parecia tão óbvio. E eu fui compreender que eu poderia emprestar a minha voz. Eu não era mãe deles, mas eu poderia emprestar como capelã. Aí começou a crescer a barriga e ela estava muito bonita, sabe? Ela foi ficando assim, ali muito bonita. Você olhava, ela estava dormindo, sabe? O cabelo onde foi raspado para fazer a cirurgia cresceu, né? O semblante dela estava muito bonito, parecia que ela estava dormindo, estava corada, estava, sabe? A barriga foi crescendo, né? Quando completou 27 semanas e 1 dia, ela começou a ter febre, desestabilizou e daí foi feita uma cesárea de emergência, né? Aí as crianças já era palpável, né? Aí já podia. Eles nasceram através de uma emergência. Ela estabilizou bastante naquele período e teve que fazer uma cesárea de emergência. Daí a gente tinha aquela sensação de alegria das crianças ter nascido, mas aquela sensação de tristeza de não saber o que ia acontecer com ela, né? Depois, quando eles saíram da UTI, foi ainda melhor, né? Quando os gêmeos receberam alta, aí sim foi... A gente olhava para trás e via o caminho que uma alegria em todos nós da equipe. E quem duvidou, né, agora tinha que olhar e acreditar no milagre. E aqui está, né, o que era improvável de acontecer, né, estão aqui a Zaf e a Ana Vitória, cheio de vida, cheio de gás, né. Eu sou muito grata mesmo a Deus por Ele ter escolhido a minha família para fazer esse milagre, que é um verdadeiro milagre, né.
capelania é uma dádiva do hospital que Deus nos deu, usou o braço dele, através da Érica, para implantar, e agora está crescendo com novos capelões, etc. E eu estou muito feliz por mim, pelo hospital, pelos funcionários e por todos esses doentes que são acolhidos pela capelania. Médicos e capelães se unem para um cuidado integral da pessoa. E aí nós estamos falando de um eixo onde nós nos encontramos, o cuidado espiritual na saúde. Quando eu vim para cá em 2023, quando você vive essa rotina do hospital, daí você acaba entendendo e vendo a extrema importância que é ter uma capelania dentro do hospital. É uma honra poder estar aqui, é uma honra poder cuidar, porque da mesma forma que eu sou cuidada pelo Senhor, eu sei que Ele me deu esse privilégio de poder ajudar os outros. Eu acho que o mais importante é a sociedade civil organizada enxergar o trabalho espiritual também. Assim como ela já reconhece o trabalho do cuidado físico, entender também o cuidado espiritual. A Organização Mundial da Saúde já fez isso e nós precisamos cada vez mais, sendo a nível de cidade, estado, nação, que os entes públicos reconheçam esse trabalho da espiritualidade também. A gente vai no Hospital do Rocio, eles têm uma competência técnica extremada, um hospital de referência, fazendo transplantes, fazendo todas as coisas mais difíceis, mas ao mesmo tempo um respeito pela espiritualidade, como uma essência da vida. E que tratar o ser humano é tratar na sua integralidade, corpo, alma e espírito. Eu não queria me despedir. Então, se eu estivesse sozinha, eu não ia ter me despedido da minha mãe, porque para mim não era o fim. E eu acho que as meninas da capelania junto comigo ali naquele momento, não demonstrando que era um fim, mas me incentivando a falar coisas para minha mãe, de amor. No início do meu trabalho aqui na área de espiritualidade no hospital, eu pedi para que Deus me mostrasse o que Ele queria fazer. Mas a palavra que eu recebi foi em Isaías 43:19. Vejam, estou fazendo algo novo. E eu sigo esse direcionamento todos os dias, construindo uma área nova, desafiadora. Então é uma área que está crescendo com a direção de Deus. Hoje a espiritualidade a gente colocou como um valor da nossa instituição. A gente aprende a confiar numa força que é muito maior e que abre portas, que cuida, que orienta, que te dá discernimento, que te dá sabedoria. E aí você pode descansar um pouquinho mais em paz nessa força. Que a gente está falando, obviamente, aqui de Deus, né? Então, acho que o ponto principal é esse, é você enxergar que tem algo muito maior, que a vida aqui na Terra que a gente frequenta, ela é muito pequena perante a eternidade que a gente tem pela frente. Essa marca de Jesus que pode ser visto no olho das pessoas, no toque das pessoas, numa canção, numa maneira de lidar com a dor e de abraçar no momento de luta ou de esperança no momento em que a gente está perdendo a esperança. E essa é a marca do Elo Capelania.